Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. Um estudo realizado em João Pessoa ganhou destaque nacional. O tema do estudo é como a mulher pode evitar feto sem cérebro na gravidez. Para falar mais sobre esse e outros assuntos, o Câmera Aberta convidou o médico Eduardo Fonseca. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bom? Doutor Eduardo, como foi esse destaque nacional? O que foi feito para merecer tanta atenção? Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês e esclarecendo talvez um dos problemas mais graves que existe em medicina materno-fetal, em medicina fetal e em obstetrícia, que é o caso das malformações fetais. E dentre essas, sem sombra de dúvida, a anencefalia, que é a ausência da calota craniana e da pele que recobre a calota craniana, levando à destruição total do encéfalo, que é a parte do sistema nervoso central superior, e que leva inexoravelmente esse feto ao óbito, ou intraútero ou após o nascimento, ou de outros defeitos do tubo neural, como a espinha bífida, que a depender do local de lesão, do local aonde é acometida a lesão na coluna vertebral, pode levar a sequelas graves dessa criança, desde a não deambulação, ou seja, ela não consegue andar, até estados mais graves, aonde pode haver hidrocefalia e comprometimento do desenvolvimento neuropsíquico-motor. E o ácido fólico, ele é uma droga extremamente importante, aliás, uma vitamina, que diminui a incidência, a prevalência dos defeitos do tubo neural, incluindo a anencefalia, em 70% a 80% das vezes. Ou seja, uma simples ação ácido fólico já pode diminuir em 80% os casos de anencefalia. O objetivo, doutor Eduardo, desse estudo? Bem, tudo começou no primeiro semestre desse ano, quando foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, quando surge a matéria da anencefalia, e o Supremo Tribunal Federal ele resolve não punir as mães que apresentam fetos anencéfalos e que optam pela terminação prematura da gestação. Então, diante de toda daquela briga entre diversas sociedades e diversos segmentos da população, nós entendemos que a gente deveria se antecipar ao problema, já que eu sei que o ácido fólico reduz em 70% a 80% o problema, eu não deveria estar me preocupando agora com o problema, e sim em evitar o problema, como é feito nos países de primeiro mundo. E nós fomos convidados a compor uma comissão no Conselho Federal de Medicina, uma vez que na ocasião nós éramos o presidente da Comissão Nacional de Medicina Fetal, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então nós fomos convidados para compor um grupo que decidiria os critérios diagnósticos com base na literatura do que era anencefalia. E nós definimos como seria feito os critérios diagnósticos e como deveria se conduzir. E nessa reunião se levantou a hipótese de que nessa resolução fosse colocado um adendo à importância da utilização do ácido fólico na prevenção. Mas o Conselho Federal entendeu que não cabia a ele essa normatização, e sim a sociedade médica, ou a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ou a Sociedade de Genética Médica. Então, quando nós saímos de lá, nós fomos tentar quantificar o problema. E isso nos estimulou a fazer uma pesquisa aqui em João Pessoa, onde nós avaliamos 494 mulheres, foi um inquérito populacional. Metade dessas mulheres da rede de saúde suplementar e a outra metade de 2 maternidades públicas de João Pessoa, onde nós fazíamos algumas perguntas. Dentre elas era: a senhora utilizou ácido fólico
quando a senhora utilizou o ácido fólico e qual foi a dosagem utilizada de ácido fólico. Uma vez que as determinações internacionais, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio Royal de Ginecologia e Obstetrícia na Inglaterra, o Centro de Controle de Doenças, que a gente chama de CDC, nos Estados Unidos, normatizava que toda mulher deveria utilizar o ácido fólico na dose de 400 microgramas, ou seja, 0,4 miligramas por dia, pelo menos 30 dias antes do desejo de engravidar, e que isso fosse mantido pelos primeiros 3 meses de gravidez, uma vez que o tubo neural, ou seja, a estrutura que vai formar o sistema nervoso central, ela se conclui na 6ª semana. O desenvolvimento neuronal se faz da 4ª, 5ª e 6ª semana. Então, quando voltamos à Paraíba, fizemos esse inquérito e, para surpresa nossa, o que é que nós descobrimos? Que 13,8% das mulheres utilizavam ácido fólico no período periconcepcional, ou seja, da maneira correta. Só que na rede, no Sistema Único de Saúde, apenas 2,8% utilizavam o ácido fólico no período periconcepcional. E a gente disse, então nós precisamos de uma cartilha de esclarecimento para o público não médico, para entender a importância da utilização do ácido fólico, e para o público médico, para que eles possam não só orientar, mas que eles possam ser contundentes com os seus clientes no período reprodutivo da importância do ácido fólico. Alguma contraindicação contra o ácido fólico? Não, o ácido fólico ele não tem contraindicação, ele é uma vitamina, é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, que é eliminada naturalmente, e não há contraindicação. E nessa microdosagem, aí que não tem contraindicação, é 400 microgramas. Mas uma coisa interessante que também nós encontramos nessa pesquisa, e ela é muito semelhante a um inquérito populacional que foi realizado pela Fundação Fiocruz, é que aproximadamente 55% das mulheres que não planejam, que 55% das mulheres engravidam sem planejar. É um número expressivo. Ou seja, mais da metade engravida sem planejar. Então, como é que eu posso prevenir se eu não planejei minha gravidez? Eu tenho que iniciar 30 dias antes. Outro fato que nos chamou a atenção é que nesse grupo em especial que não planeja a gravidez, 55%, 30% tem vida sexual ativa e não utiliza nenhum método anticoncepcional. Então, apesar deles não estarem planejando a gravidez, eles estão abertos para uma gravidez. Porque se existe vida sexual ativa, se não existe nenhum método anticoncepcional nessa vida sexual ativa, ela está disposta a correr o risco de uma gravidez. E de uma gravidez sem o mecanismo primário de prevenção da anencefalia. E aí nos obrigou a uma campanha nacional, que foi aí que surgiu essa campanha nacional, onde a gente mostra da importância da utilização do ácido fólico, número 1, e da importância de se programar a gravidez, e a gente sugere que toda mulher no período fértil, que tem vida sexual ativa, que não usa método anticoncepcional, mesmo que ela não queira engravidar, ela está sofrendo ou pagando o risco de engravidar. Então, ela deveria também utilizar o ácido fólico. E nessa discussão também, a gente chama a atenção de que as unidades de planejamento familiar, que muitas vezes são encaradas como ambulatório que a mulher deve procurar para evitar a gravidez, ou para fazer uma laqueadura, ou para utilizar um anticoncepcional, ou para utilizar um dispositivo intrauterino, deveria ser vista não como um ambulatório de evitar a gravidez. Como o próprio nome diz, é um ambulatório de planejamento familiar. Que nesses ambulatórios fosse dada a orientação da paciente de como planejar a gestação. Planejar em não tê-la, utilizar o mecanismo adequado para não tê-la.
planejar em tê-la, utilizar os mecanismos preventivos conhecidos para evitar anencefalia, defeito do tubo neural, para evitar parto prematuro, para evitar pré-eclâmpsia, para evitar infecção congênita pelo vírus da rubéola, ou seja, se ela não foi vacinada, vacinar antes de engravidar. Então, a gente tem chamado a discussão a necessidade de mudar esse paradigma, que ambulatório de planejamento familiar não é um ambulatório para se evitar apenas a gestação, mas é um ambulatório onde a mulher vai receber orientações de como planejar a sua gestação de maneira adequada. Doutor Eduardo Fonseca, qual o grau de satisfação entre as mulheres que fazem o pré-natal, certo? Usando o ácido fólico. Isso aí evitaria de 100, quantas teriam a condição de se safarem desse problema? Veja, primeiro eu gostaria de mostrar para vocês o guia prático e trazer para os nossos telespectadores o que significa anencefalia e espinha bífida, para que eles possam entender melhor. Vamos mostrar aqui. Então, como os telespectadores podem observar, a primeira figura onde tem o desenhozinho, o esquema de um fetozinho bem formado, onde na parte superior você tem a cabeça, tronco com os braços, o polo inferior, o polo pélvico e as perninhas. Ao lado, a gente tem um exemplo de um feto com anencefalia. Ele não tem calota craniana, ele não tem a pele que recobre a calota craniana, então o encéfalo, que nós chamamos vulgarmente de cérebro, está exposto ao líquido amniótico e é completamente destruído. Então, essa criança, ela não tem potencial de vida extrauterina. Ok? Ok. No final, mais à direita, você tem a espinha bífida, que é a espécie de uma hérniazinha na coluna, aonde o sistema nervoso periférico, a coluna é herniada e também vai sofrer lesão e pode haver desde uma incompetência fecal, pode ter problemas com a urina ou deambulação. Isso são os probleminhas. Esses problemas são problemas raros, que acometem cerca de 1 a cada 1000 gestações. Só que se a mulher utilizar o ácido fólico, vai haver uma redução de 80%. Ou seja, ela passará para ser um probleminha que vai acometer 0,2 em 1000 gestações ou 2 mamães em 10.000 gestações. É um índice muito importante. Extremamente. É verdade. Doutor Eduardo, qual foi a repercussão desse trabalho na sociedade médica brasileira? Como os médicos, as pessoas que convivem com esse trabalho, como elas observaram, receberam todos esses dados? Veja, nós preparamos 30 mil guias práticos de conduta que foi destinada ao público, ao médico, ao público especializado. Já na primeira semana tinha acabado. Preparamos 3 milhões de panfletos para orientar o público não especializado e também a gente já teve que reeditá-los. Então foi muito bem aceito. A Globo, o Grupo G1 nos procurou, R7, ou seja, isso se alastrou de uma maneira tal... Não só no Brasil também, né? Não, isso se alastrou e é exatamente isso que eu ia tocar no assunto. Que hoje a gente vai ter agora em novembro um congresso, que é o primeiro congresso de medicina fetal da Federação Brasileira de Ginecologia, e é um congresso que congrega médicos de toda a América Latina. E está sendo um pedido da Federação de Medicina Latino-Americana de traduzir isso para o espanhol, para que a gente possa divulgar nesses outros locais. Eles estão vindo e um tema de discussão vai ser prevenção da anencefalia. Porque é um processo muito simples. É só utilizar o ácido fólico nessa microdosagem de 400 microgramas, pelo menos 30 dias antes da gestação e permanecer por 3 meses. E, olha, existe isso na saúde suplementar. O Rename, desde 2006,
sintetiza, prepara o ácido fólico nessa microdosagem. Existem vidrinhos que a cada 1 ml você tem 200 microgramas, ou seja, a mulher precisa de 40 gotas por dia, ou seja, é distribuído na rede SUS e na rede de saúde suplementar, um comprimidozinho de ácido fólico custa 0,3 centavos. Então, talvez esse seja... Simples no geral, né? Simples no geral. Talvez esse seja o exemplo de prevenção primária mais bem demonstrado na ciência médica. E é barato. Agora, o que é que tem a ver o ácido fólico com que o corpo ele tem muito cálcio? Né? E o cérebro também é composto por cálcio. Isso. O que é que tem a ver o ácido fólico e o cálcio? E o cálcio. Perfeito. Veja, o ácido fólico, ele está na natureza. Você encontra o ácido fólico nos vegetais de cor verde escura. Você encontra no suco de laranja, na couve-flor, certo? E na natureza ele recebe o nome de folato. Só que o folato, ele é mal absorvido. Aliás, de um modo geral, as vitaminas, elas sofrem elas são muito lábeis. Depende do cozimento do alimento, depende se é orgânico ou não é orgânico, depende dos agrotóxicos, enfim, não existe um controle adequado na quantidade de cada alimento em relação ao ácido fólico. No caso, natural, folato. E o organismo só absorve 60% do folato. Daí a importância de utilizar o ácido fólico sintético, que desde 2006 a Anvisa normatizou que toda farinha deve conter, a cada 100 gramas de farinha, eu devo ter 150 microgramas de ácido fólico, para que, em associação com a utilização do comprimidinho de ácido fólico, a gente atinja essa diminuição gritante do defeito do tubo neural. E por que acontece isso? Porque o ácido fólico, ele é uma enzima que atua na divisão celular, na remodelação celular. Então, se existe uma carência no ácido fólico, a divisão celular ela não faz de maneira adequada. Então, o organismo ele não consegue se fechar totalmente. É interessante, na vida intrauterina, o ser humano, quando ele é fabricado, ele é como se fosse um papelzinho. Ele é aberto e ele vai se fechando à medida da evolução. Por isso que o nome é defeito aberto do tubo neural, porque o tubo neural não se fechou, pela essa carência do ácido fólico que permite o fechamento das células através da replicação celular. A minha pergunta é em cima exatamente do que o senhor falou sobre a Anvisa. Se usar esse ácido fólico, a mulher, desde os seus 15 anos, utilizar um certo percentual, semanalmente, mensalmente, em algum produto, ela vai ter a condição de, no futuro, quando engravidar, né, via ser mãe, ela pode evitar esse problema? Quase do total ou parcial? Ela pode evitar esse problema em 80%. Porque, infelizmente, existem algumas situações na medicina que que ocorrem por determinação genética. Porque ocorre por alteração. Por exemplo, nós sabemos que crianças com uma cromossomopatia, uma lesão genética grave, chamada de triploidia, ela vai ter defeito do tubo neural. Então não adianta dar para essa criança o ácido fólico, porque o problema não é a carência do ácido fólico, o problema é a triploidia. Então, mas essa criança vai ter uma série de outros problemas, mas o ácido fólico ele vai atuar diretamente na carência. Por isso que a redução é em 80% e não em 100%. Outra coisa que é importante, eu acho que a gente precisa falar aqui, é o seguinte. A Anvisa determina que as farinhas tenham ácido fólico. Só que essas farinhas, elas devem ser industrializadas. Infelizmente, não existe uma política no Brasil para que todas as farinhas sejam industrializadas. Principalmente na região Nordeste, é comum que se compre farinha não industrializada. O senhor fala farinha da mandioca? Farinha da mandioca. Uso no dia a dia, no feijão. No dia a dia, que é uma delícia, né? Que é uma delícia. Mas o ideal era que ela fosse industrializada, porque teria que ter ácido fólico. É interessante que foi feito um trabalho em bases populacionais em Pernambuco, onde eles avaliaram
a prevalência dos defeitos abertos do tubo neural, ou seja, anencefalia e espinha bífida, após a Anvisa ter regulamentado a obrigatoriedade do ácido fólico sintético nas farinhas. E neste trabalho em especial, ele não demonstrou uma diferença na prevalência de defeito aberto do tubo neural antes de 2006 ou após 2006. E aí os autores colocam, talvez o nosso N não tenha sido, ou seja, o número de pacientes estudadas não tenha sido suficiente para demonstrar tal diferença, ou nós vivemos num local onde a maioria dos nossos clientes não utilizam a farinha industrializada e utiliza a não industrializada. Então, talvez, e isso a gente clama também aqui no nosso guia, é que os órgãos governamentais criem mecanismos para que se venda a farinha industrializada com ácido fólico. Porque se a gente considera que metade das mulheres engravidam sem planejar, elas deveriam estar pelo menos recebendo uma suplementação mínima. Senão elas vão desenvolver o problema. Só para que você tenha uma ideia do que é o problema da carência do ácido fólico, eu vou comparar a carência do ácido fólico com a carência da vitamina C. A gente sabe que a vitamina C ela é presente nas frutas cítricas. Exato. Então, os negros, quando eles vinham nos navios, presos lá embaixo, com alimentação precária, eles desenvolviam escorbuto pela carência da vitamina C. Porque as vitaminas hidrossolúveis você está sujeito à carência mais do que as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A e a vitamina D. Então, é mais ou menos em paralelo. A vitamina hidrossolúvel C, se você ficar sem ela, você vai poder ter escorbuto. A vitamina ácido fólico, vitamina B9, se você ficar sem ela, você pode ter, numa gestação, um defeito do tubo neural. E outra coisa que é extremamente interessante e precisa ser falada é que a vitamina B9, certo? Que é o ácido fólico, ele é muito melhor absorvido na sua forma sintética do que na sua forma natural. O porquê? Provavelmente por aquilo que eu falei a posteriori, no cozimento, no preparo do alimento, na qualidade do alimento, na qualidade do sol, na qualidade do solo, a quantidade do ácido fólico cai. Doutor Eduardo, muitas mulheres que querem aí ter seus primeiros filhos, ou o segundo, ou terceiro, e podem estar perguntando o seguinte: será que eu posso utilizar esse ácido fólico? Ou seja, todas as mulheres podem usar ou existem algumas exceções? Veja, eu vou ser bem forte. Todas as mulheres devem usar. Uma vez que ela planejou a gravidez, elas devem usar. Não existe alergia a ácido fólico. Não existe alergia à vitamina B9. E é importante utilizar porque já está bem demonstrado que a carência do ácido fólico, ela tem etapas. E uma das etapas iniciais da carência do ácido fólico, ela não é visível clinicamente. É uma depressão, é uma diminuição do ácido fólico dentro das células vermelhas, dos eritrócitos. Diminuição do folato eritrocitário. E está bem demonstrado que as mulheres que tiveram bebês com espinha bífida e anencefalia tinha deficiência de folato dentro do eritrócito, dentro das células vermelhas. Então, mulheres que nos escutam, avós que nos escutam, pais que nos escutam, informem aos seus netos, aos seus filhos, da importância da utilização do ácido fólico suplementar na prevenção do defeito do tubo neural. Eu acho que a gente não deve discutir o que fazer diante de um feto anencéfalo. Eu acho que a gente tem que agir. Como evitar um feto anencéfalo? Doutor Eduardo, aqui eu vou puxar mais a linha para trás. Por exemplo, o homem, o esperma do homem vai ter uma participação muito grande na criação do ser, né, da criança. Tem chamado DNA,
e assim por diante. Se o homem tomar o ácido fólico, vai ter alguma influência na formação da criança ou isso não foi pesquisado ou pode ser pesquisado? Veja, excelente pergunta. Existe algum... o ácido fólico ele pode ser importante em algumas situações. Por exemplo, na mulher, existem algumas doenças que levam ao estado que aumenta, vamos supor, o risco dela ter trombose. Existe uma substância chamada de homocisteína, que às vezes ela está aumentada, chama de hiperhomocisteinemia, e quando eu utilizo o ácido fólico, eu normalizo isso. Então, o ácido fólico ele serve para várias outras coisas, inclusive no homem também, mas em especial para o defeito do tubo neural é só a mulher, porque o problema está exatamente na deficiência da mulher, que vai levar a uma divisão celular fetal, vamos dizer assim, incompleta. Então, é só a mulher. Naturalmente que existem outras doenças que o homem poderia se beneficiar, como a mulher também, no caso do exemplo da hiperhomocisteinemia, que é uma maneira, é uma manifestação de trombofilia, e o ácido fólico poderia ajudar. Mas, especificamente, para o defeito do tubo neural, é só a mulher e o efeito é direto no feto, na replicação celular do feto. Doutor Eduardo, em que fase da vida a criança começa a ter os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros momentos da criação do cérebro? Olha, excelente pergunta. Olha, telespectador, daí a importância da utilização periconcepcional antes de engravidar. Porque nós obstetras contamos a gestação a partir da última menstruação. Ou seja, hoje, vamos supor que hoje seja 1º de outubro. E hoje você menstruou. Daqui a 14 dias você vai ovular. Então, no dia 14 de outubro, você ovula. E você ovulando, gerou um filho. Daqui 2 semanas, ou seja, quando a próxima menstruação viria, o seu bebezinho tem 2 semanas. Mas nós já contamos como ele tivesse 4 semanas, porque a gestação é contada a partir do primeiro dia da última menstruação. Então, quando a mulher chega ao médico, porque a menstruação atrasou, ela já está, se ela for muito conhecedora do seu corpo, e a menstruação atrasou 1 ou 2 dias, e ela procura marcar o médico, e ela consegue marcar o médico depois de 3 a 5 dias, ou seja, quando ela chegar no médico, ela estará na 4ª ou 5ª semana de gestação. Ou seja, a maioria das mulheres vão chegar no médico na fase final da formação do tubo neural. Porque o tubo neural se forma na 4ª, na 5ª e na 6ª semana. Daí a importância de se começar antes. Porque quando a menstruação atrasar, pelo menos 75% do tempo de formação do tubo neural já se fez. Interessante. Uma outra pergunta que não quer se calar. Existem mulheres que às vezes vão para determinados médicos e aí eles têm umas tabelinhas, tabela japonesa e assim por diante. O que é que tem a ver o pH, o fator de hidrogênio, na concepção, na criação da criança? Lógico, tudo é Deus, né? Mas existe realmente esse mito. Não, o pH vai ser suscetível ao sexo masculino. O pH, fator de hidrogênio, ao masculino. Isso procede? Olha, isso é uma excelente pergunta. Antes de responder, eu queria chamar a atenção de mais uns números fortes que nós encontramos nessa pesquisa. Eu disse para os senhores, no início do programa, que 55% das mulheres engravidaram sem planejar. Dessas 55% que engravidaram sem planejar, 30% não utilizavam nenhum método anticoncepcional. Então, apesar de não planejar, elas não estavam se prevenindo. E mais ou menos 20% utilizavam um método natural, tabelinha, coito interrompido, ou seja, métodos naturais, que são mais falhos do que os métodos não naturais, como a pílula, o anticoncepcional oral, o anticoncepcional injetável e o dispositivo intrauterino. Então eu gostaria de chamar a atenção também que essas mulheres
que têm uma vida sexual ativa e que utilizam métodos naturais, essas mulheres também deveriam utilizar essa microdose de ácido fólico, porque elas estão utilizando métodos que são métodos com um poder de eficácia menor do que os métodos tradicionais, os hormônios orais ou injetáveis, o dispositivo intrauterino e os métodos definitivos. Falando em relação ao pH, o que nós sabemos, e isso é verdadeiro, o cromossomo Y, o homem, que se acha tão forte, tão poderoso, tão dono da situação, é mais fraco do que o cromossomo Y. Então, o espermatozoide do homem tem um cromossomo. Mas o homem ele tem dois tipos de cromossomo sexual. Ele tem um cromossomo X e ele tem um cromossomo Y. Então é por isso que ele determina o sexo. A mulher só tem um cromossomo, o X. Eles estão em pares, então são 2X. Mas quando ela forma um ovo, só existe um X no ovinho. E quando ela se junta com o espermatozoide, esse X se junta com o X do homem e vai formar uma bebê mulher. Ou ele se junta com esse X da mulher, se junta com o Y do homem e vai se formar um bebê homem. Então, o espermatozoide que carrega o cromossomo Y, ele é mais frágil. Ele é mais rápido e ele é mais frágil. Então, daí que surgiu essa ideia que tem essas coisas do pH, tabela chinesa, em relação à determinação do sexo. E quando alguém me pergunta e diz, poxa, quem é que determina o sexo? Eu digo, do ponto de vista, quem determina o sexo é o homem. Porque é o homem que tem 2 cromossomos e determina se vai ser homem ou mulher. Mas existem muitas coisas no reino animal, no campo da imunologia, no campo da biologia molecular, que nós não sabemos explicar ainda. Só Deus, né? Aí eu lhe pergunto, não será que essas tabelinhas têm uma certa base fisiológica? O cromossomo Y é mais frágil. Então, diante de uma pH mais ácido, ele poderia morrer e o X prevalecer. Então, realmente a gente leva isso em consideração do ponto de vista de conhecimento, mas não existe comprovação científica. E outra coisa interessante que eu gostaria de citar para vocês é mostrando da fortaleza das mulheres. As mulheres são mais fortes do que nós. Não tenha dúvida. Um homem só se faz grande quando ele tem uma mulher grande ao seu lado. Não tenha dúvida. É verdade. Certo? E isso se vê desde o ventre. A gente falou que o cromossomo X ele é mais forte. E quando a gente fala de bebê prematuro, que é um dos grandes problemas hoje de saúde pública no mundo, a prematuridade, e a gente agora vai lançar uma cartilha também de prevenção da prematuridade, a gente está trabalhando nisso, é que os bebês prematuros femininos são mais resistentes e mais fortes do que o masculino. Se nascer um bebezinho, homem, de 1 quilo, e uma bebezinha, mulher, de 1 quilo, a bebezinha mulher tem mais probabilidade de sobreviver do que o homem. Curioso. Sabe-se lá por quê. É verdade. Provavelmente porque vocês, mulheres, realmente são mais fortes. Não só na formação biológica, mas também emocionalmente do que os homens. E eu não sou médico, mas pela lógica, X mais X são igual a 2X. Y, que o doutor falou aqui sobre a criação, né, de uma criança, né? Mas aí vem com diversos X, Y, aí nascem 2, 3, 4 crianças. Exatamente. Doutor Eduardo, no nosso programa, pode deixar aí seus contatos, se quiser deixar, e-mail, site, fique à vontade, que o pessoal com certeza terá mais perguntas, alguma informação mais. Bem, esse manual de guia prático de condutas e uma cartilha para esclarecimento de públicos não médicos podem ser encontrados nessa página eletrônica www.febrasgo.org.br. Febrasgo é de Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, febrasgo.org.br. De cara, quando você entrar, você vai ver um botão escrito ácido fólico já. Em clicando lá, você vai ter as orientações de como prevenir o feto anencéfalo. E nós nos colocamos à disposição de vocês. O nosso e-mail é fonseca2003@yahoo.com para responder qualquer problema
no campo da medicina fetal, no campo da medicina materno-fetal, desde prevenção de malformações com ácido fólico, prevenção de parto prematuro, que também é um outro grande problema na nossa sociedade brasileira e internacional, e agradecemos a oportunidade de compartilhar com vocês um evento tão simples que pode mudar toda a história de uma família, ou seja, a prevenção da anencefalia e dos outros defeitos do tubo neural. Ok. Obrigado pela entrevista e parabéns. Obrigado. Ok. Muito A você também, obrigado. o nosso muito obrigado. Até a próxima.